Olá, tudo bom, meus amores? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa live aula é sobre sono e gestação, a importância da melatonina, e a gente vai conversar sobre esse neurohormônio que é imprescindível para o funcionamento do metabolismo humano, do corpo humano e imprescindível também para a gestação. Eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo de hoje, tá bom? Vou esperar vocês entrarem um minutinho, a gente já começa a conversar a respeito do sono, da gestação e da importância de melatonina. Quem de vocês usa melatonina? Quem de vocês já recebeu prescrição de melatonina? Deixa eu ver se vocês me respondem. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Flávia. Me contem sobre melatonina. Quem usa, quem já usou. Queria lembrar vocês que todas as minhas live aulas são salvas durante 7 dias, elas ficam à disposição de forma aberta durante 7 dias e depois elas são disponibilizadas na comunidade Obstetrícia Digital para uso exclusivo dos meus alunos da comunidade Obstetrícia Digital, e eles podem acessar essa live quanto eles quiserem, quantas vezes eles quiserem, além de terem o PDF, além de terem todo o material que eles recebem em swipe file. Então é importante que vocês, se vocês têm interesse, que vocês tenham, enfim, contato com essa live o mais rápido possível, ou que vocês façam parte da comunidade Obstetrícia Digital para ter acesso não só ao conteúdo da live, mas também a todo o material didático que é fornecido aos membros da comunidade Obstetrícia Digital após cada live. Eu vi que vocês estão me respondendo que muitos não usaram e que algumas pessoas utilizam, não é isso? Vou fazer uma outra pergunta para vocês entenderem o contexto do tema de hoje. Quem trabalha no período noturno está aqui comigo hoje? Quem dá plantão, enfermeiro, obstetra ou qualquer outra área, ou comissária de bordo, me conta quem é que está aqui comigo que trabalha no período noturno. Deixa eu ver. Karina trabalha no período noturno? Obstetras, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite, Aline. Doutora Deise, perdão. Renata, Daniele, Jéssica, Karina. Muito bem. Eu acho importante que vocês estejam comigo nessa live. Todas as informações que eu compartilho com vocês, elas têm uma relevância para a gestação. E essa live não será diferente. Eu quero trazer a melatonina para vocês com o contexto da gestação. Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que gestação não é brincadeira, metabolismo materno na gestação não é brincadeira, e tudo que a gente faz antes e durante a gestação tem repercussão não só para o metabolismo materno, mas para o metabolismo fetal, e isso vai ter repercussões ao longo da vida, alterações epigenéticas que vão modificar respostas e sinalizações metabolômicas, de proteômica, relações que são com neurodesenvolvimento, como eu falei ontem, inclusive na live. Então eu acho interessante que vocês compreendam esse contexto para que a gente possa falar sobre sono, gestação e, obviamente, a gente vai falar sobre melatonina. Eu vou desligar os comentários enquanto eu falo, isso é uma rotina que eu faço com vocês. Vocês já sabem que meu cérebro ele tem algumas restrições, uma delas é que eu não consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então eu não consigo prestar atenção, ler tudo e ficar aqui com vocês e me concentrar. Ontem, inclusive, eu falei sobre isso, a gente estava tendo ontem na comunidade Obstetrícia Digital, nós tivemos uma reunião que durou 2 horas, a gente discutiu o caso clínico, nós nos conhecemos, enfim, alguns membros inclusive apresentaram relatos de caso, e a própria experiência pessoal dos membros da comunidade Obstetrícia Digital foi fantástico. A Aline estava aqui, a Aline Ferro, assim, fantástico, uma experiência fantástica. E ontem a gente falei sobre isso. Eu falei, vocês não tumultuem meu cérebro, porque eu não consigo pensar duas vezes em 2 coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho que me concentrar em uma das coisas. Bom, a live de hoje então, a live aula de hoje é sobre sono e gestação, a importância da melatonina. Vocês já me conhecem, eu sou Bruna Pitaluga, ginecologista e obstetra. Hoje eu exerço obstetrícia dentro da minha prática clínica e dentro do meu consultório. Eu utilizo esse conhecimento em Doha de nutrigenômica, fisiologia, voltado para a obstetrícia. Então eu atendo as minhas pacientes gestantes e tem um papel fundamental esse conhecimento para o pré-natal do século XXI, como eu mostrei para vocês
na nossa live da semana passada sobre obesidade, em que eu falei para vocês, aquele pré-natal que a gente aprende a fazer dentro da faculdade, ele é diferente do pré-natal que a gente deve fazer hoje dentro da nossa prática clínica. Nós temos mais complicações, alterações de estilo de vida que vão repercutir no metabolismo materno e no metabolismo fetal. Antes de começar essa live, eu quero fazer um pedido para vocês. Vocês sempre me perguntam, eu perdi a live, eu só cheguei agora, eu não sabia que tinha, Então presta atenção, se você conhece qualquer pessoa que vai se beneficiar desse conteúdo, compartilha essa live, aperta aqui no aviãozinho, compartilha a live, manda para alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Se você conhece alguém que trabalha no período noturno e esteja grávida, por favor, também compartilhe esse conteúdo com essa pessoa para que ela possa entender a importância do sono para o metabolismo dela durante a gestação. E se você tem alguma pergunta, não deixe de apertar o botãozinho da interrogação para que você faça a sua pergunta e após o término da minha aula eu respondo as perguntas de forma bem frequente. A gente fica aqui bastante tempo depois respondendo as perguntas, tá certo? Então ao final da live eu vou responder todas as perguntas que vocês fizerem aqui. Queria lembrar vocês também que me perguntam, eu queria primeiro falar da comunidade Obstetrícia Digital, vocês começaram a perguntar nos comentários como faz parte da comunidade Obstetrícia Digital. A comunidade Obstetrícia Digital está com as vagas encerradas nesse momento, no entanto nós temos uma lista de espera e essa lista de espera está no link que está na minha bio. Então ao terminar a live, você clica na minha bio, vai aparecer lá Linktree e você clica para fazer parte da lista de espera da comunidade Obstetrícia Digital, nos quais os membros discutem casos clínicos, experiências, tem um networking sensacional. Ontem nós tínhamos alunos de Portugal, alunos do sul do país, Santa Catarina, tem alunos de Porto Alegre, alunos de São Paulo capital, Campinas, Ribeirão Preto, é gente que não acaba mais, Piauí, assim, é gente que não acaba mais, tá? Então é uma excelente, inclusive, oportunidade para você trocar experiências e você poder conversar com profissionais de outras cidades e de outros países nesse contexto também. E queria lembrar a vocês que nos dias 22, 24 e 26 de março eu vou apresentar para vocês o workshop da suplementação na gestação. Eu vou falar para vocês os passos básicos sobre a suplementação na gestação. Se você é profissional de saúde, os meus workshops são sempre direcionados para profissionais de saúde, médicos, obstetras, outras áreas que trabalham com suplementação na gestação, nutrologia, por exemplo, pediatria, eu acho que é super importante também, endocrinologia é também super importante para quem faz endocrinologia, atende gestantes, nutricionista materno e infantil, nutricionista funcional, fisioterapeuta, acupunturista, preparador físico, todas as pessoas que atendem gestantes eles deveriam ter esse conhecimento. Então esse é um workshop, são 3 aulas gratuitas, 100% online. Se você quer fazer parte desse grupo de profissionais que vai participar comigo do workshop, você também precisa fazer a sua inscrição. Para fazer a inscrição, ao terminar a live, você vai clicar no link da bio e no link da bio você vai aparecer lá o Linktree, clica no Linktree e aparece inscrições para o workshop suplementação na gestação e aí você vai fazer parte então dessa lista de profissionais. Lembrando que esse é um evento fechado e exclusivo somente para os profissionais que estiverem inscritos no workshop, tá bom? Então hoje o nosso assunto é melatonina, basicamente. A melatonina é uma indolamina de ocorrência natural, secretada pela glândula pineal para regular o ciclo circadiano e também possui propriedades antioxidantes. Eu vou mostrar para vocês ao longo dessa live que é muito mais do que isso. Ela tem, além de propriedades antioxidantes, ela tem propriedades imunorreguladoras, propriedades de regulação de hormônios endócrinos, obviamente, de hormônios, propriedades de regulação sobre função de ciclo circadiano, todas as funções relacionadas a ciclo circadiano, funções celulares como alterações relacionadas à mitocôndria. E nessa live você vai entender a importância da melatonina e parar de repetir, por favor, que ela é o hormônio que faz você dormir. Você dorme porque você precisa produzir a melatonina. Essa é que é o grande lance dessa questão. A melatonina é um neurohormônio que foi isolado e batizado com este nome em 1958. Então nós estamos falando de uma descoberta de muito pouco tempo dentro dos nossos conhecimentos relacionados à medicina. Seu nome vem de seu efeito da pigmentação da pele do sapo. Eu acho isso curiosíssimo, que é a melanina e a sua semelhança estrutural com a serotonina.
Sua secreção é inibida pela luz e regulada pelo relógio circadiano. Então eu já quero chamar a atenção para vocês para uma informação fundamental. A produção de melatonina tem uma alta regulação através da luz captada pela retina. Portanto, toda vez que nós estamos expostos à luz natural, em tese o sol, nós temos a inibição da produção de melatonina do pico noturno, como eu vou mostrar para vocês. No entanto, quando nós temos essa exposição também à luz de eletrônicos, à luz artificial, a aparelhos que ficam perto, computador, tablet, celular, o próprio ring light que eu estou usando aqui agora, essa luz, ela inibe a produção de melatonina. Por isso que quando a gente fala sobre higiene do sono e da importância da higiene do sono, o que é? Você tem que desligar absolutamente tudo. Qualquer pontinho brilhante dentro do quarto, ele pode interferir na sua produção de melatonina. Então já fica essa informação logo no começo da live, para você prestar atenção que a luz, ela tem um efeito direto inibidor sobre a expressão, sobre a síntese de melatonina. A produção de melatonina, então, é localizada nos núcleos supraquiasmáticos e hipotalâmicos, e a melatonina é sintetizada a partir de um aminoácido chamado triptofano. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Na glândula pineal, o triptofano ele passa por 4 etapas até ter a produção de melatonina. No meio do caminho, ele tem a produção de serotonina. Então, eu preciso de triptofano. O triptofano vem da dieta, o triptofano vem da microbiota intestinal. O triptofano vem de uma série de questões relacionadas à biologia celular. Ele é um aminoácido essencial. Ele vai passar por 3 etapas, ele vai se transformar em serotonina no meio do caminho, tanto que essa é a via de serotonina do triptofano. Existe uma outra via que eu já vou falar em um segundo para vocês. Então essa é a via de serotonina do triptofano. E a gente vai terminar esta via com a produção de melatonina. E eu falei para vocês que existe uma outra via. As quinureninas são substâncias produzidas por outra via, que também é a partir do triptofano. Não tem importância direta com o que nós vamos conversar hoje, mas eu quero deixar aqui para os profissionais que estão comigo, que essa vai ser a via que nós vamos falar provavelmente daqui a 10 anos, porque tem uma influência muito grande no metabolismo dos trofoblastos. Então, trofoblastos precisam desta via para uma série de funções, inclusive funções relacionadas à invasão trofoblástica e à modificação das artérias espiraladas. São trabalhos que têm saído super, hiper, mega recentes. Eu não sei se vocês estão prestando atenção na data, tá? Dos trabalhos que eu estou publicando. Todos os trabalhos que eu vou mostrar para vocês hoje, falando sobre melatonina, foram publicados inclusive em março, fevereiro e janeiro de 2021 e os trabalhos em 2020. E aí quando a gente for falar de gestação, os trabalhos podem ficar um pouquinho mais com 10 anos aí, mas os trabalhos que eu vou mostrar falando sobre melatonina são todos super, hiper, mega atualizados, tá? Eu fiz questão de trazer esse assunto muito atualizado para compartilhar com vocês hoje, como eu costumo fazer em todas as lives, aulas que eu apresento para vocês. Em humanos, este neurohormônio é produzido principalmente pela glândula pineal, principalmente, mas não exclusivamente. Como eu disse para vocês, a serotonina e o triptofano também são absorvidos e produzidos no trato gastrointestinal, e também é produzido pelo trato gastrointestinal a melatonina. E ela também tem uma pequena porção produzida pela retina. Lembra que eu falei para vocês, tem uma questão muito importante da comunicação visual com o ambiente externo e a atuação e a estimulação da produção de melatonina pela glândula pineal. Mas apenas a secreção de melatonina pela glândula pineal e retina segue o ritmo circadiano típico. Como eu disse para vocês, eu preciso de retina e de glândula pineal para a comunicação com o ambiente externo e a sinalização para a produção de melatonina. Essa é a sinalização que regula ciclo circadiano, ciclo de noite e dia, que todos os seres vivos sobre a face da Terra estão regulados. Todos. Uns dormem à noite, outros dormem de dia, e assim nós somos regulados pelo movimento do Sol. Ou assim, pelo menos, nós deveríamos ser, porque a raça humana perdeu um pouco dessa regulação. E as outras células produtoras de melatonina têm uma função diferente, eu vou mostrar para vocês. Então a melatonina ela tem uma produção endógena, não é de produção exclusiva da glândula pineal. Até fiz essa pergunta no meu stories no comecinho da tarde, antes da gente começar, no final da tarde,
antes de eu começar a live. Então essa é uma questão importante para a gente lembrar, porque não é de produção exclusiva da glândula pineal. No início da escuridão, a entrada retiniana reduzida de luz leva à desinibição de enzimas responsáveis pela síntese de melatonina. Então, quando a retina para de detectar a luz, existe então essa quebra de bloqueio da síntese de melatonina e o núcleo supraquiasmático já inicia então a produção de melatonina. Portanto, existe uma condição fundamental para a produção de melatonina: a escuridão. Sem a escuridão, não existe a produção de melatonina para fins de controle do ciclo circadiano e com os níveis que são produzidos relacionados ao pico de melatonina da madrugada. Então não tem como se produzir melatonina com luz na cara, deitar com o celular, ficar lendo, se não é possível que isso aconteça. Não fica a dica para todos vocês que estão aqui e principalmente para aqueles profissionais que trabalham até mais tarde ou que trabalham com tela de computador. Eu só posso fazer isso agora e depois reclama porque o sono não funciona. Isso vai entrando numa crescente e você não vai ter mais a produção adequada de melatonina e você perde a sensibilidade da produção de melatonina pelo núcleo supraquiasmático. A melatonina, como eu disse para vocês, ela tem várias funções, ela não tem uma função. A melatonina, quando a gente fala assim, a melatonina é o sono, não, a gente dorme para produzir melatonina. Além disso, a melatonina tem regulação de outras funções associadas à sua ligação com o receptor ou não. Então tem funções que são receptor dependente e funções que não são receptor dependente ou são receptor independente. Essas funções são reguladas principalmente por 3 tipos de receptores, MT1, MT2 e MT3, e eu vou falar então um pouquinho a respeito. Esse slide não ficou aqui, eu não coloquei. E esses receptores, eles têm funções importantes. Eu tô com o slide aqui na minha frente. E essa melatonina, então, tem funções muito importantes. O receptor MT1, ele está encontrado principalmente, o MT3, ele está encontrado principalmente no citoplasma. Esse tem um efeito de regulação de principalmente antioxidantes. O receptor MT2 e MT1 tem funções relacionadas principalmente ao ciclo circadiano. E tem um outro grupo de receptores, que são receptores que se ligam aos receptores retinóicos relacionados à vitamina A. E esses receptores retinóicos que são encontrados no núcleo, esses sim têm 2 funções que são fundamentais para o nosso contexto de gestação: regulação imunológica e produção de antioxidantes também, mas principalmente regulação do sistema imunológico. Então é importante a gente lembrar que a melatonina não é uma função, ela não tem a ver com o sono, é o começo para que a gente possa produzir melatonina de forma adequada. E a melatonina, como tudo que acontece no período noturno, não sei se vocês já conseguiram somar e montar esse quebra-cabeça. Naquilo que acontece no período noturno, alguns sistemas eles têm que ficar mais calmos, como por exemplo o sistema digestivo, para outros sistemas ficarem ativos, como por exemplo o sistema imunológico e detoxificação, tá certo? Além disso, existe um outro grupo também, eu falei para vocês que existe uma função com os receptores que não são dependentes. Existe uma outra função da melatonina que são independentes dos seus receptores, e essas funções têm a ver com equilíbrio de produção de radicais livres e principalmente funções mitocondriais, como eu vou mostrar para vocês. Então a melatonina tem funções diversas, ela atua tanto como um neurohormônio, como um imunorregulador, como ativador de funções endócrinas, como controle do ciclo circadiano, como controle e ativação de outros sistemas, de clock genes, de clock genes, para vocês entenderem o que eu estou falando, de clock genes. Então a melatonina, ela é uma molécula, ela é um neurohormônio com ações variadas. Se ela é produzida no período noturno, ela é o grande maestro de tudo aquilo que vai acontecer no período noturno, da função de reparo celular e da função do sistema imunológico e da produção de hormônios que são importantes para detoxificação, para controle e equilíbrio, por exemplo, de estresse, para a função de neurotransmissores que são importantes no período noturno, para que se possa atingir o sono REM principalmente. Então, todas essas ligações são feitas
com a melatonina. Eu digo sempre que o cortisol e a vitamina D estão para o dia, como a melatonina está para a noite. E existem já trabalhos mostrando essa correlação inversa entre a produção de cortisol e melatonina, e não à toa o cortisol inibe a produção de melatonina. E aí, para vocês ficar bem grandão, para vocês lembrarem, então existe uma regulação metabólica da melatonina que tem a ver com a produção de hormônios, sincronização circadiana, como eu falei para vocês, regulação de metabolismo celular, controle de apoptose, e pra gente, no contexto da gestação, tem um papel determinante para a regulação do sistema imunológico. E ações preventivas da melatonina, ela pode ser usada em casos de alterações relacionadas ao ciclo circadiano, doenças degenerativas. Já existem muitos trabalhos produzidos com pacientes em tratamento para câncer e pode ser utilizada de forma direta, principalmente para controle do sono também. E quando a gente tem uma boa produção de melatonina através da pineal, a gente tem efeitos sobre o sono, a gente tem a regulação do relógio biológico central, ela tem ação imunomoduladora e, obviamente, ela tem funções que são relacionadas à apoptose celular e à regulação do metabolismo celular, que, de novo, para a gestação. Lembra que a gente tem que botar sempre aquele hormônio, aquela molécula no contexto da gestação. A melatonina é um dos hormônios mais importantes para a mitocôndria. A função mitocondrial é altamente regulada pela melatonina. A mitocôndria tem uma função de detoxificação. Ela trabalha de forma constante. Ela trabalha tanto no período diurno quanto no período noturno, com funções que são equilibradas de acordo com a sinalização circadiana que ela recebe. Então a mitocôndria é essa organela tão importante dentro da função celular e dentro da função metabólica. A gente tem uma aula de trofoblastos dentro da comunidade obstetrícia digital, eu falo sobre mitocôndria no contexto da gestação e no contexto do trofoblasto. E principalmente eu quero que vocês vejam aqui, tem escrito assim, ROS, que é exatamente a produção de radicais livres de espécies reativas de oxigênio. E vocês estão vendo que existe uma setinha para diminuir. Então a melatonina, ela tem um contexto muito importante para ajudar a mitocôndria no combate e na produção de substâncias que reduzem a produção das espécies reativas de oxigênio. Com isso, tem uma função principalmente durante a invasão placentária. Por isso que ciclo circadiano e a melatonina terão um papel tão importante ao longo da gestação, como eu mostro para vocês daqui a pouco. E ela é tão importante que muitos trabalhos já têm mostrado, vocês vão ver que a melatonina deve ser usada como um antioxidante. Então, não só com a enzima Q10, vitamina C, vitamina E, mas também a melatonina no conceito de antioxidantes. Então, quando eu preciso de um pool de antioxidantes para melhorar a função mitocondrial, os trabalhos falam, a grande maioria das vezes, da melatonina. Tem um outro antioxidante que sempre se associa à melatonina durante essa avaliação, um outro antioxidante que é o resveratrol, que costuma ser também sempre mencionado com a melatonina, principalmente quando a gente fala do aparelho reprodutor feminino, porque os dois têm um efeito interessantíssimo, principalmente sobre os oócitos. Eu não sei se vocês lembram, os oócitos têm uma quantidade absurda de mitocôndrias, porque as mitocôndrias são responsáveis pela expressão de aromatase e a conversão dos hormônios esteroides. E como eu disse para vocês, a melatonina tem um efeito regulador sobre o sistema imunológico. A gente está vendo aqui uma célula que é um mastócito. Toda vez que a gente for encontrar agora, existe uma legenda para ciclo circadiano, que é exatamente essas ondas que fazem esses picos. Então, quando vocês forem ler um trabalho sobre ciclo circadiano, acho que daqui a pouquinho eu vou apresentar um gráfico para vocês, vocês começam a identificar que essas ondulações sempre se referem a ciclo circadiano, tá? Então, a melatonina, ela tem receptores, mastócitos têm receptores de melatonina, e a melatonina, quando ela tem, então, a comunicação através dos seus receptores, ela estimula os mastócitos e direciona a ação desses mastócitos, controlando a resposta imunológica. Por isso que alguns trabalhos já mostram que pacientes com doenças autoimunes têm geralmente desequilíbrio do ciclo circadiano, o que altera a produção de melatonina. Então, a melatonina é uma condição importantíssima para controle do ciclo circadiano. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma paciente com doença autoimune, quando eu fico repetindo lá, que vocês fazem pergunta para mim, ou quando os profissionais me perguntam, por que você fala tanto que o sono é importante? Porque se a gente não tem um sono adequado, eu não tenho equilíbrio do sistema imunológico. E quando a gente fala de sistema imunológico, eu tenho que lembrar que essa é a resposta que chega no endométrio. Essas são as células que chegam no endométrio. A gente está falando de um sistema imunológico
que não é só reativo contra um vírus ou contra uma bactéria. O sistema imunológico ele é uma comunicação do ambiente materno com o ambiente endometrial, com a microbiota e com aquele blastocisto que vai se implantar. E a partir desse momento é que existe então a importância fundamental e primordial, porque sem essa comunicação adequada e sem esse combate a radicais livres, sem esse controle apoptótico, sem essa sinalização adequada, não existe uma correta implantação. E eu não sei se vocês sabem, mas na fertilização in vitro, um dos hormônios que é acrescentado no meio de cultura para que haja então uma boa nutrição daquele oócito, uma boa nutrição daquelas células que estão então se dividindo após inclusive a fertilização, é exatamente a melatonina. E vou dizer para vocês, tudo começa na veterinária. Eu não sei se vocês... É muito mais fácil a gente começar a estudar na veterinária. O que a gente aprende na veterinária se extrapola para a saúde humana. Se vocês procurarem sobre veterinária e melatonina, quem faz cruzamento de éguas de campeonato, éguas, ovelhas que são específicas para corte ou para produção, enfim, de queijo ou o que seja, tem muita coisa falando sobre melatonina para esses animais. Então, e a gente já sabe, isso já é feito em humanos, a gente já coloca a melatonina nesse meio de cultura para que haja então uma melhor divisão celular, tenha menos desgaste mitocondrial e menos produção de radical livre, tá certo? Menos produção de espécies reativas de oxigênio. Então a gente já sabe disso. Então por que a gente não está aplicando isso? Se eu sei que isso funciona numa placa de Petri, por que nós não estamos aplicando isso dentro da nossa conduta clínica? E aqui também é um outro quadro mostrando para vocês todos os efeitos que a melatonina pode ter. E eu falo para vocês sempre, principalmente relacionados ao sistema imunológico. Eu vou bater nessa tecla até o final dessa aula, porque eu preciso que vocês saiam daqui valorizando a melatonina no sistema imunológico e valorizando a melatonina para o contexto mitocondrial, que é exatamente aqui. A mitocôndria, a gente precisa de coenzima Q10 e a gente precisa de outros antioxidantes, inclusive de melatonina. Esse trabalho inclui o resveratrol, como eu disse para vocês, muitas coisas com melatonina e resveratrol para melhora de função oocitária, para falência ovariana precoce, para melhora de índice de fertilidade, para melhora de replicação celular, de redução de produção de radicais livres, principalmente para fertilização in vitro, tá certo? Então, quando a gente falar em melatonina e gestação, eu quero que inicialmente vocês pensem o seguinte: o primeiro passo é que eu preciso de alguma molécula, e obviamente essa molécula chama-se melatonina, que tenha funções antioxidantes, que tenha funções imunorreguladoras e que tenha funções de controle sobre o ciclo circadiano central. E aí, obviamente, a gente vai falar no contexto da gestação. Eu queria lembrar para vocês que a mãe é a responsável única e absoluta pela produção de melatonina durante pelo menos 3 meses após o parto. Então, durante toda a gestação e durante pelo menos os 90 dias após o parto, essa criança, esse feto em desenvolvimento, ele não tem a produção de melatonina, ele não tem o amadurecimento da glândula pineal, ele está vivendo num ambiente escuro, então ele não tem estímulo de ciclo circadiano e ele depende de forma única e exclusiva da produção de melatonina materna. Se a mãe não é capaz de produzir melatonina para ela, quiçá vai passar a melatonina para o desenvolvimento desse feto. Lembrando que a principal função da melatonina neste momento é o papel antioxidante e imunorregulação. Então imagine o papel que a melatonina tem, por exemplo, para a implantação. Então a gente tem que começar a pensar. Existe uma correlação já em vários estudos mostrando que mulheres que trabalham no período noturno têm mais incidência de pré-eclâmpsia e de restrição de crescimento intrauterino. Será que a gente não consegue virar a chave e pensar que a melatonina é um antioxidante importante? Porque se não tem uma boa invasão trofoblástica, então a gente vai ter pré-eclâmpsia no segundo e no terceiro trimestre? Por que a gente não está falando sobre isso? Por que a gente acha que a gente não vai falar sobre isso? Ou por que a gente não considera para falar que o sono ele é determinante para uma saúde durante a gestação? Ontem nós também tivemos uma discussão clínica numa médica da Escola Paulista de Medicina, trouxe pra gente um caso de uma paciente que ela estava acompanhando, que tem um período noturno, que trabalha, que dá plantão noturno, que está gestante e tinha uma série de complicações. Eu falei, não tem como essa gestação ser saudável se não houver então um controle de ciclo circadiano e uma boa produção de melatonina por essa mãe. É impossível ter. E essa criança, se não me engano, já tinha manifestações relacionadas à restrição de crescimento intrauterino. Então a melatonina é um dos hormônios mais importantes
para a gente ter a compreensão do metabolismo trofoblástico, da invasão trofoblástica, dessa interface do sistema imunológico, da imunorregulação entre as células fetais e as células maternas, e a boa implantação placentária ela é determinante para que haja então a qualidade da modificação das artérias espiraladas, para que a gente possa então ter um fluxo adequado e um bom desenvolvimento fetal. E isso tudo acontece muito antes, quando o blastocisto olha para o endométrio pela primeira vez, existe a comunicação com o sistema imunológico. Não existe ainda um trabalho que mostre para a gente se, então se eu usar no terceiro trimestre tem problema, se a gente usa melatonina no segundo tem problema. Isso não é um trabalho que eu vou mostrar para vocês. A gente ainda não tem essa resposta em estudos clínicos, multicêntricos e randomizados. Então, como eu disse para vocês, a glândula pineal materna é responsável de forma única e exclusiva pela produção de melatonina durante toda a gestação, e é a mãe que vai passar a melatonina, é a mãe que vai produzir a melatonina, que vai ser então absorvida e vai ser transportada pela placenta para ser então direcionada para o feto. Esse feto ele não tem amadurecimento, ele vai demorar ainda 90 dias, ele vai precisar dessa produção de melatonina materna até 90 dias, até por isso que os nenéns não têm regulação de ciclo circadiano, é muito difícil o neném dormir no período noturno, principalmente nos primeiros 30 dias, por isso que a gente fala, exponha a criança ao sol, deixa a criança no sol, porque isso já começa a despertar nessa criança esse amadurecimento do núcleo supraquiasmático para a produção de melatonina. Durante a gestação, essa melatonina também é importante. A gente vai ver aqui as semanas no eixo Y, a gente está vendo o eixo X e eixo Y. No eixo Y, a gente está vendo as semanas. E durante as semanas, principalmente no terceiro trimestre, durante as últimas semanas de gestação, existe um aumento progressivo da produção de melatonina. Vocês estão vendo aqui do lado, então, no eixo X, no eixo Y, que existe a produção sérica de melatonina, e a gente vai vendo que vai aumentando essa produção de melatonina até que se atinja um pico entre 38 e 40 semanas. Não à toa, antigamente, as mulheres tinham muito mais partos no período noturno. As mulheres entram geralmente em trabalho de parto entre 2 e 4 horas da manhã, sendo a média 3 horas da manhã. Esse era um padrão que era obedecido há 2 gerações atrás. A gente foi perdendo esse padrão, principalmente na última geração para cá, com o advento das alterações relacionadas ao ciclo circadiano, ao estresse, à luz, à exposição à luz elétrica. Lembrando que as nossas avós e as nossas bisavós utilizavam outro sistema de iluminação, utilizavam vela, apagavam essa vela muito cedo, dormiam muito cedo e acordavam com o sol também. Então nós começamos a perder esse controle. Por isso que algumas mulheres dizem assim, mas eu não tive o meu parto de madrugada. Muito provavelmente você não teve o seu parto de madrugada, mas essa era uma informação que existia e algumas mulheres ainda carregam bastante isso, tá? Então a gente ainda tem muitas mulheres que têm um bom controle do ciclo circadiano e ainda carregam o controle da produção de melatonina de madrugada. Esse controle existia porque a melatonina não só tem função antioxidante, mas do ponto de vista evolutivo, como fêmeas, nós deveríamos ter então um parto durante a madrugada, porque durante o dia a gente já tem que pegar o filhote e sair com ele, para que não haja então, para que a gente não seja submetida aos predadores ou a qualquer outra alteração, porque nós somos animais diurnos, então nós temos que proteger os nossos filhotes. E a mulher que pare, ela vai parir entre 3 e 7, 8 horas da manhã para que ela tenha o filhote. Aí vocês vão entrar comigo na pergunta por que dura 12, 24 horas e por que dura o trabalho de parto. Tem muitas coisas relacionadas com melatonina e duração de trabalho de parto. Além disso, existe mais esse transporte, como eu falei para vocês, de melatonina para um ambiente fetal, e esse é um transporte determinante para a programação metabólica fetal. Os estudos mostram que quando a mulher não tem a produção adequada de melatonina, isso altera a programação metabólica fetal e deixa esse feto mais suscetíveis para doenças metabólicas, alterações relacionadas ao neurodesenvolvimento, alterações de modificação de amadurecimento de sinapses cerebrais, alterações relacionadas ao comportamento. Além disso, a alteração de melatonina interfere na produção de glicocorticoides. Eu falei para você que cortisol e melatonina têm efeitos praticamente antagônicos. Isso interfere também na produção de glicocorticoides. Se a gente não consegue fazer pico de melatonina, a gente começa a ter um domínio do glicocorticoide dentro do metabolismo, e isso afeta o neurodesenvolvimento. Isso afeta a resposta da suprarrenal fetal e a comunicação da suprarrenal fetal com a suprarrenal materna. Então essa é uma comunicação importantíssima
para amadurecimento desse feto, para a sobrevivência desse feto no meio externo. Lembrando que a vida intrauterina, ela tem um papel de programação metabólica para preparar o feto para a vida fora do útero. E aí esses fetos que têm alterações de melatonina costumam ser mais intolerantes ao estresse, costumam ter ganho de peso mais rápido, são crianças que choram mais, são crianças que dormem menos, acumulam mais gordura abdominal, têm um ganho de peso mais rápido, e alterações relacionadas ao ciclo circadiano também são crianças que vão demorar mais a entrar no ciclo circadiano. E o ciclo circadiano não funciona só para dormir e acordar. Lembra que eu falei para vocês, a função de melatonina é uma função, ele é um neurohormônio, ele tem uma função endócrina, imunorreguladora, produção de antioxidantes, controle de apoptose celular. É importantíssima a produção de melatonina para a função hepática, para a função renal, para a função cardíaca e para a função do sistema nervoso central. Então a gente não pode esquecer também do papel da melatonina, porque todos os órgãos, mais uma vez eu vou repetir para vocês, todos os órgãos do corpo humano, todas as células do corpo humano têm uma regulação do ciclo circadiano. Se eu não tenho uma boa produção de melatonina, eu não sinalizo o período noturno. Se não se sinaliza o período noturno, não acontece então a função celular adequada para aquele período, que não é só de ativação. Lembrem, eu também preciso de inibição, como por exemplo, vocês comerem 10 horas da noite. Não tem a menor possibilidade disso acontecer, porque este é o período em que a melatonina, a glândula pineal já deveria estar no escuro, a retina já deveria ter fechado completamente a captação de luz, você já deveria estar no escuro total, completo, absoluto, para que você tivesse a produção adequada de melatonina. Então, não é somente dormir, é o controle de todas as funções fisiológicas do metabolismo humano. Esse é um trabalho publicado agora, também, se não me engano, é março de 2021. Esse é um trabalho publicado agora, mostrando no conceito DORD o efeito das alterações de produção de melatonina sobre o sistema endócrino fetal. Como eu disse para vocês, o feto em desenvolvimento, ele também sofre com a deficiência de melatonina. Não porque ele precise do ciclo circadiano naquele momento, mas ele precisa dar o estímulo adequado para o desenvolvimento daquele órgão e para o desenvolvimento celular, para as funções celulares daquele determinado órgão. Como, por exemplo, o pâncreas, como, por exemplo, o rim, como, por exemplo, o coração, como, por exemplo, o sistema ósseo-articular. Então, quando a mãe altera a sua produção de melatonina o estímulo de produção de melatonina pelo núcleo pelo núcleo supraquiasmático, a glândula pineal não consegue produzir essa melatonina, o sistema nervoso central, aquele SNC, o sistema nervoso central do feto, ele é submetido a um ambiente adverso, então isso compromete o neurodesenvolvimento. A glândula pineal fetal não recebe o estímulo adequado, então ela tem um volume menor. Trabalhos em estudos em animais fantásticos, mostrando inclusive volume de pineal em ratas que foram submetidas ao ciclo inverso do dia e da noite. E tem alterações relacionadas aos clock genes, que são os genes relacionados ao ciclo circadiano, em todos os órgãos que estão aqui abaixo. O coração, o fígado, os pulmões, as glândulas adrenais e, como eu disse para vocês, o cérebro. Isso causa uma alteração, uma falta de sincronia, levando então a doenças endócrinas no feto. E tudo isso começa por causa da produção de melatonina materna durante toda a gestação. E aí a gente começa a ver os trabalhos, esse trabalho é muito lindo, eu gosto muito desse gráfico, mostrando que a gestação mostra essa cronodisrupção materna que vai ter alterações durante a primeira infância, durante essa primeira infância, durante a infância e durante a vida adulta. E o que são as cronodisrupções maternas? A gente começava a falar assim, pessoas que trabalham no período noturno, as mulheres que são comissárias de bordo, quem trabalha em hospital.
em hospital, quem tem jet lag, são mulheres que são expostas. Vou dizer para vocês, parte-se do princípio hoje que todas as pessoas sobre a face da Terra, a não ser que vocês vivam na montanha totalmente isolado, tem algum grau de cronodisrupção, uma ruptura dessa sinalização, exatamente porque nós estamos aqui falando a respeito disso com a luz ligada, 9 horas da noite. Então é importante nós lembrarmos que isso faz parte de uma sociedade que está ligada por muito mais tempo ao longo do dia. Nós não ficamos ligados durante 6, 8 horas por dia, a gente fica ligado 12 horas por dia. Por isso que, ao terminar esta live, todo mundo tem que chegar, apagar tudo o mais rápido possível, fechar o olho e educar a retina para a escuridão. Educando a retina para a escuridão, sinaliza a produção de melatonina para o núcleo supraquiasmático. E aí esse gráfico então mostra que as alterações relacionadas à melatonina materna levam a alterações na programação fetal, e essas alterações na programação fetal levam na vida adulta a obesidade, síndrome metabólica, alterações de neurodesenvolvimento, transtorno de atenção, trabalhos mostrando relação com o autismo. Então é muito importante nós valorizarmos o sono da gestante ao longo do pré-natal. É muito sério uma gestante que não dorme de forma rotineira ao longo do pré-natal. Esse também é um trabalho mostrando que a produção de melatonina pela pineal materna é transportada pela placenta, e ela tem uma função no sistema nervoso central fetal. Ela tem uma função de neuroproteção e uma função de amadurecimento das funções cerebrais. Quando existe então uma ruptura, uma alteração dessa sinalização, existe um risco aumentado para as doenças relacionadas ao espectro autista, que é o ASD, que está aqui embaixo. Em resumo, eu preciso que a luz não esteja na retina, a mãe tenha o estímulo do núcleo supraquiasmático, para que haja produção de melatonina na glândula pineal. Essa melatonina ela também tem uma função para o metabolismo materno de imunorregulação, de produção de sistema endócrino, de produção de antioxidantes. A melatonina ela atravessa a placenta, ela tem funções imunorreguladoras na placenta, os trofoblastos têm receptores de melatonina, e a melatonina no feto, ela tem importância para o desenvolvimento de todos os órgãos, vários sistemas que estão relacionados à programação desse feto para a vida fora do útero, e principalmente porque, em tese, a vida fora do útero é regulado pelo movimento do sol. Então a gente tem o ciclo circadiano, eu preciso saber o que é o dia e o que é a noite. Essas interferências durante a gestação interferem no amadurecimento dessas funções, interferem no volume da glândula pineal, no amadurecimento do núcleo supraquiasmático fetal, no amadurecimento de células da retina, levando então esse feto a ter uma propensão ao aumento de risco relacionado a todas essas alterações de deficiência de melatonina. Crianças que podem ter, então, mais propensão a doenças autoimunes, síndromes metabólicas, alterações relacionadas ao neurodesenvolvimento, autismo, doenças relacionadas a transtornos de atenção. Queria lembrar vocês mais uma vez a respeito do workshop de suplementação na gestação. A gente vai se encontrar no dia 22, no dia 24 e no dia 26 de março. E eu queria que a gente tirasse um print da tela. Eu vou botar, se vocês quiserem, eu vou colocar aqui o gráficozinho da melatonina, e eu queria que vocês tirassem um print dessa tela. Se vocês forem compartilhar essa aula, eu queria que vocês compartilhassem, me marcassem, para eu poder compartilhar vocês no meu perfil também. Eu acho que a gente começou num momento assim, eu nunca recebi essa informação antes, e eu acho super importante quando a gente informa as pessoas. Eu sempre compartilho para vocês história de pessoas que falam comigo aqui no perfil e mostram que, olha, eu nunca nem entrei no seu consultório, mas quando você me falou a respeito daquilo, eu fiquei sabendo e eu tomei uma atitude. Então eu vou deixar essa tela aqui pra gente, para vocês entenderem o contexto e a gente aprender sobre melatonina. E se você puder e você quiser tirar um print, vamos fazer aqui o seguinte, a gente vai fazer 1, 2, 3, num sorriso, e aí vocês me marcam, por favor, para eu poder compartilhar essa tela com todo mundo que está aqui, para as pessoas poderem entender, os profissionais de saúde, e a gente convidar profissionais a participarem desse movimento junto com a gente, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Perfeito, maravilhoso. Queria convidar então vocês ao workshop mais uma vez. Se você quer entender sobre suplementação na gestação, esteja comigo nos dias 22 a 26 de março.
Se você quer fazer parte da comunidade Obstetrícia Digital, não deixe de fazer também colocar o seu nome na lista de espera para que você possa fazer parte da comunidade e ser avisado assim que as inscrições estiverem abertas, ok? Deixa eu colocar aqui, vamos ver, nós temos perguntas. Vixe, muitas. A Thaís Guima, sou uma veterinária tentante, temos muito conteúdo de reprodução. Tem muito conteúdo mesmo, né, Thaís? Eu fico impressionada como cachorros, cavalos, gatos e todo o resto é muitíssimo bem tratado nesse contexto. Eu fiquei, quando eu fui pegar os últimos artigos, eu faço sempre uma pesquisa nas últimas 24 horas para ver o que tinha de produção mais atualizada. Foi quando eu peguei esse artigo de 2021 e um dos artigos era sobre a reprodução de cavalos, e eu falei para vocês esses cavalos de competição e como é determinante para que haja então a reprodução dessa, eu não sei como é que vocês falam esse nome de cavalo não, mas tem um nome aí, um termo correto pra gente falar sobre cavalo, é o breed, não é a raça só não, é aquele tipo, aquele macho, aquela fêmea, que enfim, são vencedores. Como é importante a presença de melatonina, porque geralmente é a fertilização in vitro, né, que faz essa reprodução. Acho fantástico, fico feliz que você tenha aproveitado o conteúdo. A Magda Priscila me pergunta, meu marido trabalha à noite das 22 às 6, pode influenciar na produção de espermatozoides? Com certeza pode, Magda, influencia muito. Como eu disse para vocês, o espermatozoide, inclusive, é uma das células que mais precisa de uma boa função mitocondrial. Vou pedir mais uma vez para vocês, para que a gente possa deixar as perguntas na caixinha, tá? Porque eu não consigo ler as perguntas que vocês fazem e responder as perguntas da caixinha ao mesmo tempo. Então, eu vou pedir que a gente faça as perguntas aqui nesse pontinho de interrogação. O espermatozoide é uma das células que mais precisa de mitocôndria. Então, é uma das estruturas que mais precisa de mitocôndria. E quando ele precisa de mitocôndria, ele precisa de mitocôndria muito ativa. Quando ele tem uma produção muito grande de ATP, ele geralmente também tem uma grande geração de radicais livres. E quando ele produz esses radicais livres, ele precisa de melatonina como antioxidante. Não à toa, homens também que têm trabalho noturno também tem diminuição da contagem e da motilidade do esperma, tá certo? E sim, Magda, atrapalha a produção de esperma. A Marisnara, eu tenho 6 semanas e 6 dias, estou tomando 3 miligramas de melatonina, diminuir para 1 ou suspender. Marisnara, eu não posso responder isso para vocês, isso dependeria de uma consulta médica. Tanto as doses, se você tem indicação ou não de utilizar, isso é uma conduta de terapia médica. Então seria necessário uma consulta, avaliação clínica, avaliação laboratorial, entendimento da sua consulta, da sua história clínica principalmente, tá? A Samara Maria me pergunta, o ideal é dormir 8 horas, mas dormir 10, 11 faz bem ou mal para gestante? Obrigada, doutora Diva. Muito obrigada, Samara. Você quer saber se dormir 10 horas seguidas faz bem? Eu acho que faz maravilhosamente bem. Se você acorda disposta, renovada, se sentindo bem, não tem motivo nenhum pra gente ter problema com 10 horas. Eu vou dizer pra você, provavelmente a gente deveria falar assim, o mínimo são 8 horas. Mas da onde surgiu esse 8 horas? É por conta do pico da melatonina, que deve ser entre 2 e 4 horas da manhã, geralmente aí na média de 3 horas da manhã, tá certo? Mas não tem... Dormir costuma ser muito bom para gestação, tá? E se você sente sono, geralmente isso é uma sinalização metabólica que você está precisando parar alguns sistemas e ativar outros sistemas que o seu corpo está sentindo falta. Então é individualizado. Eu não teria como dizer para vocês se faz bem ou mal, porque a gente não tem esse trabalho. Não vejo na lógica que 10 horas ou mais seja ruim. E tem sentido quando a gente consegue entender qual é a função desse sono e a função da produção de melatonina. A Nutri Marina Pérez, a melatonina passa via leite materno? Sim. Então bebê com fórmula não recebe? Não. Isso pode interferir no sono? Sim. Crianças que são alimentadas com fórmula têm alterações do ciclo circadiano. Então existe aquela falsa ideia de que a criança que toma fórmula dorme bem à noite. Isso é um equívoco, para dizer o mínimo, de forma, enfim, tranquila, a respeito da fórmula. Então, fórmula não tem nenhuma passagem, a melatonina passa, e vocês vão perguntar assim, mas a mãe não dorme no período noturno porque ela acorda. Acredite, ela produz melatonina o suficiente, e é isso que faz o núcleo supraquiasmático
amadurecer e a pineal desse recém-nascido também amadurecer. E sim, usar fórmula altera o amadurecimento dessa glândula pineal. A Paty BPO Nutri pergunta se gestante pode usar melatonina. Veja, Paty, a gestante, o objetivo não é que ela use a melatonina. O objetivo é que a gente primeiro compreenda os efeitos do sono com a importância da produção de melatonina, as suas funções celulares, para que num outro momento a gente possa falar sobre suplementação, ou melhor, não é suplementação, porque melatonina não é um nutracêutico. Melatonina é uma reposição hormonal de prescrição exclusiva do profissional médico. Nutricionista não pode prescrever melatonina. Você pode prescrever derivados como o triptofano ou outros ativos que possam potencializar a produção de melatonina, mas a melatonina é um hormônio e, portanto, ela é de prescrição médica, tá? Então, eu acho mais importante do que a gente falar para a gestante que ela tem que usar melatonina, eu acho mais importante a gente falar para ela que ela tem que dormir, que ela tem que mudar o ritmo dela, que ela tem que melhorar a função do ciclo circadiano dela. Eu acho que é muito mais importante a gente começar a abordar esse tipo de coisa, porque senão a gente vai cair naquela medicina, e foi exatamente o que eu falei com o Fabrício ontem. Eu quero que vocês entendam sobre suplementação na gestação, isso é fundamental, isso é determinante, mas a gente começar assim, qual é a dose? Qual é? A gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes. A gente tem um problema e dá um remédio. E eu quero que a gente entenda o contexto. E é por isso que o workshop é tão importante. É libertador, libertador. Vocês entenderem que aquilo que você prescreve, ninguém vai contestar mais de vocês. Vocês, na hora que vocês prescreverem, pode cair o mundo e você vai dizer assim, eu sei por que eu estou prescrevendo. Eu sei por causa da fisiologia, eu sei por causa da biologia celular, eu sei porque eu estudei bioquímica. Então é por isso que eu prescrevo para essa determinada pessoa, tá certo? Então pode usar melatonina? Pode. A dose varia. Eu não tenho como responder para você. Depende muito da história da paciente, do grau de comprometimento que essa paciente tem do ciclo circadiano. Mas lembrando que antes de a gente falar sobre usar e prescrever a melatonina como uma reposição hormonal, a gente tem que pedir para essa paciente melhorar a produção endógena de melatonina. A Raíssa me pergunta quanto tempo de sono mínimo seria o ideal. O ideal, Raíssa, não é nem o tempo de sono. Olha que interessante, tem alguns trabalhos mostrando que é a hora do sono. Mais importante do que o tempo deveria ser, você entra na caverna com o pôr do sol e a gente sai da caverna com o nascer do sol. Então a gente teoricamente entra na escuridão com o pôr do sol e a gente sai da escuridão com o nascer do sol. Isso não dá um intervalo de 8 horas, isso dá um intervalo superior a isso. Então, idealmente, pelo menos num contexto que seja real para as pessoas, a gente fala entre 10 e 6 horas da manhã para as pessoas dormirem. No entanto, a gente já poderia pensar assim, peraí, mas se o sol, dependendo do seguinte, no verão a gente vai dormir mais tarde e acordar mais cedo. No inverno, a gente tem que dormir mais. Então a gente tem que começar a pensar, o ciclo circadiano é o ciclo do dia, mas eu tenho as estações do ano, por exemplo. Então eu estou falando de uma paciente que está dormindo no inverno, onde ela tem que ter um sono muito maior, porque é um sono reparador, porque no inverno ela tem que ter uma série de informações metabólicas, por exemplo, como armazenamento, ou armazenamento de energia, ou a gente está falando de uma paciente que está no verão, de uma mulher que está acordando às 5 horas da manhã, que o sol nasce às 5 horas da manhã, que ela deveria acordar às 5 horas da manhã, e o sol que vai se pôr, por exemplo, às 6h30, 7 horas da noite, e a gente está falando porque nós estamos próximos ao Equador. Imagina quem está longe do Equador, nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos e Canadá, no verão em que o sol vai se pôr às 11h30, meia-noite, ou nos extremos dos polos, em que no verão não existe esse tipo de alteração. Então é importante a gente compreender esse contexto, porque senão a gente começa a repetir, 8 horas é bom, então a pessoa dorme meia-noite e acorda às 8 da manhã. Não é bom, não tem nada a ver com isso. O importante para mim é a hora que vai deitar. Então o que a gente tem hoje de produção científica? Dormir às 10, no máximo às 10. A gente na verdade tem que ficar completamente apagado na escuridão.
a partir de 9 horas da noite, esse seria o ideal. Já não estamos, mas esse seria o ideal, para que a gente possa dormir às 10, para que a gente possa acordar às 6. Vocês entenderam? Então a escuridão é determinante. Se a gente não tem a escuridão, a gente não consegue ter a sinalização adequada e a gente não consegue ter a produção de melatonina adequada. Lembra, quem determina primeiramente, o primeiro estímulo para a produção de melatonina é a exposição à luz. Então, é necessária a exposição à luz. Ou seja, enquanto eu estou com o olho aberto e a retina está captando luz, não haverá nenhuma sinalização para a produção de melatonina. Ao contrário, quando eu tenho, então, o fechamento da pálpebra e a diminuição, escuridão, porque não é só fechar a pálpebra que fica escuro, tá, gente? A gente, qualquer luzinha, de luzinha LED de televisão, de coisinha que fica pitando, o celular que quando toca qualquer mensagem acende a luz dele, tudo isso interfere na qualidade do seu sono, interfere na sua produção de melatonina, tá certo? Então, muito mais do que talvez o tempo, seja a hora em que a pessoa vai dormir e a hora em que a pessoa vai acordar. Doutora Ana Paula Mello, o grande amor, minha linda, minha maravilhosa. Obrigada, minha linda. Graças a você eu larguei o plantão e tenho certeza que a minha saúde está muito melhor. Gratidão. Obrigada, Ana. Eu fiz, vocês sabem que, enfim, você mora no meu coração. A gente teve uma conversa muito grande e tem coisas que a gente tem que priorizar. Então as pessoas às vezes falam assim: eu não posso largar o plantão. E não é o caso da doutora Ana, tá? Eu tô explicando pra vocês, não é o caso da doutora Ana. Mas às vezes eu assim, como por exemplo um caso que foi discutido ontem, eu não posso largar o plantão, eu tenho questões financeiras, a gente vai ter que fazer escolhas na vida, a gente não pode fazer tudo na vida. Eu tenho, por exemplo, 4 partos por mês, eu não atendo mais do que 4 partos por mês, esse é o meu limite. Então, eu já começo um mês, com outro mês já com as pacientes, e a lista já fica girando. E eu tenho que fazer isso por uma questão de saúde, senão eu fico doente. Se eu fico doente, eu não consigo atender vocês, eu não consigo estar aqui, eu não consigo produzir, eu não consigo estudar. E mais importante do que isso, se não for isso, eu não consigo cuidar das pessoas mais importantes da minha vida, que são os meus filhos e o meu marido. Então, se eu não tenho esse controle de ciclo circadiano, eu não posso fazer isso. Por isso que os obstetras são, dentro da classe médica, são mais doentes, têm mais pressão alta, têm mais diabetes, tem mais relações com, tem mais depressão, tem mais dependência química. Então é importante a gente começar a questionar aonde a gente está indo com o nosso estilo de vida. Isso não funciona só para médico, como eu falei para vocês. Comissária de bordo, eu quero engravidar e sou comissária de bordo. Vai ser muito difícil. Eu estou tentando engravidar há 5 anos e sou comissária de bordo. Vai ser muito difícil, a gente tem que começar a ter uma conversa muito franca, porque senão vai ser todo mundo encaminhado para fertilização, fazem 5, 10, 20 ciclos, sei lá quantos ciclos as pessoas estão fazendo. Outro dia eu atendi uma paciente no meu consultório que tinha feito 14 ciclos de fertilização in vitro, e aí a gente não tem mais o controle sobre essas coisas, mas isso é básico, porque ela não vai conseguir nem ter uma gestação saudável, mesmo que ela tenha sucesso com a fertilização. Vocês conseguem compreender a complexidade que é o metabolismo durante a gestação e como foi banalizada a gestação? A gestação não é doença, a gestação tá tudo bem. Gestação é um momento totalmente diferente, em que todos os sistemas têm que estar funcionando, em que tudo tem que estar funcionando maravilhosamente bem, para que ela possa gerar um feto com condições metabólicas saudáveis, que essa criança possa desenvolver e ter um bom neurodesenvolvimento. Porque ter uma gestação é uma situação, mas ter uma gestação saudável é outra situação. E o nosso objetivo é sempre criar e ter uma gestação saudável durante o acompanhamento de pré-natal. Vocês estão me perguntando de dose. A dose é como eu falei para vocês. Essa é uma pergunta muito interessante. A Samara Maria me pergunta aqui de novo: a melatonina só é produzida à noite ou basta dormir mesmo durante o dia que também é produzido a melatonina? Não, ela é só produzida à noite. Olha que interessante. Quando você dorme durante o dia, você pode ter um reparo, uma sensação de reparo metabólico, mas você não tem a produção de melatonina. A produção de melatonina ela é produzida pelo ciclo circadiano. Tem que estar escuro, o sol tem que ter tem que ter esse posto e a lua tem que estar lá em cima, porque a produção de melatonina ela é exclusiva do período noturno. E isso é uma questão importante, porque durante o tempo as pessoas falam assim: não, peraí, eu trabalho no período noturno, mas durante o dia eu durmo, então não tem problema. Negativo. Os trabalhos já mostram que essas pessoas também sofrem de doenças
Hipertensão é muito mais comum nessas mulheres, diabetes é mais comum nessas mulheres, alterações relacionadas ao humor é mais comum nessas mulheres, transtornos de atenção, de ansiedade. Dormir durante o dia, ele tem uma outra função, ele pode ter uma função só de controle de reparo celular, mas não de produção de melatonina na forma que a gente conhece para atingir os picogramas necessários nas doses que são necessárias, tá certo? Perguntas. Como a gente falou, a Iris Martins me pergunta como fica a produção de melatonina em regiões do planeta que às vezes é 100% claro ou escuro. São pessoas que têm uma produção diferente mesmo, tá, Iris? Então, como eu falei para vocês, as regiões, os extremos do planeta Terra, enfim, são diferentes, os polos, eles têm um comportamento diferente e essas pessoas, elas também têm comportamentos diferentes. Eu não posso esperar que o esquimó no Alasca tenha o mesmo metabolismo de uma mulher que está morando, por exemplo, na Colômbia, ou que esteja morando no Brasil, por exemplo, que está muito próximo do Equador. Tanto é que quando a gente vai fazer comparações de população, a gente sabe doenças que são mais prevalentes naquela população, não só baseadas em ciclo circadiano, mas porque o ciclo circadiano não é só daquela pessoa. O ciclo circadiano é de todas as tudo que está no planeta. As plantas são regidas por ciclo circadiano, os animais aquáticos, tudo é regulado pelo ciclo circadiano. Sol regula absolutamente tudo. E por isso que a gente tem que falar sobre ciclo circadiano. Então, sim, os extremos do planeta Terra têm condições metabólicas diferentes e estudos mostram, inclusive, que essa cultura ocidental levada para os extremos dos polos, principalmente durante o inverno, que fica tudo escuro, ou durante o verão, em que fica tudo muito mais claro e que as pessoas não dormem porque fica claro o dia inteiro, altera a função cerebral dessas pessoas. Então, as pessoas que saem, por exemplo, daqui, viajam e vão para o verão e ficam acordadas durante esse tempo inteiro e ficam expostas à iluminação o tempo inteiro, essas pessoas, elas costumam apresentar em pouquíssimo tempo, tá? Não precisa de muito tempo, não. Em pouquíssimo tempo, elas têm alterações da função do sistema nervoso central, das funções cognitivas, de ansiedade, de tremores, de sensação de taquicardia. Isso aí todo mundo sabe. Tem até filme falando sobre isso, sobre essas questões de exposição sobre a luz, tá? Se vocês devem, tem muitas perguntas sobre suplementação. Sobre a suplementação, a gente, como eu disse para vocês, depende de cada causa, de cada pessoa. E a dose também depende de cada pessoa. A Dani me pergunta, Dani Mende, as idas noturnas ao banheiro atrapalham a produção de melatonina? Podem atrapalhar a produção de melatonina, mas veja, tudo vai depender da sua rotina. Se você sai, você vai ao banheiro, não acende nenhuma luz, você urina e volta com a luz apagada, você vai voltar a dormir. Se você vai ao banheiro, acende a luz, pega o telefone, vê se alguém mandou mensagem, faz xixi para voltar e desligar a luz de novo, essa vai atrapalhar a melatonina, tá certo? Então, depende da sua rotina para levantar à noite e urinar. Não necessariamente atrapalha, contanto que você não tenha nenhuma exposição à luz. É claro que existe uma questão interessante, existe uma outra questão interessante para falar para vocês. A vontade de urinar, a melatonina, ela causa um relaxamento dessa musculatura vesical. Por isso que à noite você não tem vontade de ir ao banheiro urinar. No entanto, quando a gente não tem uma boa produção de melatonina, essa musculatura vesical ela não consegue fazer o relaxamento adequado e o volume que você retém de urina dentro da bexiga, às vezes ele vai induzir você a ir ao banheiro porque você não teve a boa produção de melatonina. Na gestação as coisas funcionam um pouquinho diferentes, porque na gestação a ação da melatonina, por mais que ela funcione, existe uma alteração do ângulo da bexiga com a uretra, e essa alteração do ângulo por conta do aumento do volume abdominal e das musculaturas e da musculatura pélvica que começa a se modificar com a abertura da bacia a partir da produção da relaxina, essa musculatura ela tem uma outra sinalização. Por isso que acorda, tá grávida, acorda, vai ao banheiro, simplesmente levanta, urina, não liga nenhuma luz, não pega o celular,
e volta para dormir. Você vai começar a perceber que se você pega o telefone, você não vai dormir de novo. E aí você pega o telefone, aí você fica tentada, daqui a pouco você abre outra coisa, aí já era a produção de melatonina. Queria agradecer a presença de todos vocês mais uma vez, lembrando que todo o meu material fica disponível aqui no perfil durante 7 dias e depois ele vai para a comunidade Obstetrícia Digital. Se você é profissional de saúde e quer aprender sobre suplementos na gestação, eu convido você a participar comigo no dia 22 a 26 de março do workshop da suplementação na gestação. Para fazer parte do workshop é necessário, fundamental que você esteja inscrito. Esse é um workshop fechado para profissionais que estejam inscritos. Para se inscrever, você tem que ir lá no link da minha bio e fazer a inscrição no workshop de suplementação na gestação, tá bom? Queria agradecer a presença de todos vocês. Muito, muito obrigada. Acho fantástico que a gente esteja junto aqui, mas agora nós vamos desligar o telefone, entrar na escuridão e pensar na produção de melatonina, tá bom? Um beijo enorme para todos vocês e a gente se vê na terça-feira que vem em outra live aula aqui no meu perfil. Beijo!